capitalismo ele trouxe, né, esse trabalho, né, que faz com que o homem deixe de ser humano, né? Ele vai deixando de ser humano. O trabalho ele deixa de ser uma atividade vital para ser um meio de vida. Ou seja, o homem para sobreviver, ele deve passar pelo trabalho. O trabalho ele já não é mais, não faz parte da essência do homem, né? Ele é como se fosse um meio para o homem sobreviver. E aqui nós temos uma diferença muito grande em relação ao trabalho lá do homem primitivo, né? Porque o trabalho ele fazia parte da própria existência do homem, né? Hoje não. O homem para existir, né? O homem para existir, ele deve trabalhar, né? Ou seja, o trabalho ele passa a ser um meio de vida, né? Para você chegar a viver, você deve passar pelo trabalho, né? Antes não, né? Antes trabalho e ser humano não se dividiam, né? Não era visto como um meio, mas sim estava intrínseco, né, a própria existência do homem. E a gente tem outra palavrinha muito importante aqui nesse título, que é a escola, né? A escola, ela nem sempre existiu, né? A gente viu, analisando o texto anterior, né, quando a gente falou do trabalho, da formação humana, né, se o trabalho é o agir do homem sobre a natureza, nessa perspectiva mais ontológica, né, na perspectiva do trabalho como fazendo parte da essência do homem, se o trabalho é a produção da existência do homem, obviamente, né, o trabalho se mostra de fundamental importância, né? Mas para o homem trabalhar, para o homem agir sobre a natureza, são necessários conhecimentos, são necessários saberes, obviamente, né? Como agir sobre a natureza. Esses saberes, esses conhecimentos, são adquiridos socialmente, né? Em contato com os outros seres humanos, por meio da linguagem, né? Então, o processo formativo do homem, né? A aquisição de conhecimentos, ela se dava no trabalho. Era trabalhando que o homem se formava, era trabalhando que o homem se educava, né? Ele se educava no trabalho e para o trabalho, né? Ele se educava para trabalhar e essa educação ocorria no trabalho. Ponto. Então nós temos aí inicialmente o processo formativo que se dava no trabalho e para o trabalho. É importante primeiramente a gente entender isso. Como eu falei para vocês no início da aula, né, a gente vai estar fazendo referência também a outros textos, ok? E posteriormente, com a propriedade privada, a gente passa a ter uns que têm a propriedade de algo e outros que não têm, né? E a propriedade privada ela já traz a sua própria essência no nome. Propriedade privada. Se você tem essa propriedade, você priva os demais do seu uso, né? Então, no direito a gente chama isso de como se fosse uma propriedade erga omnes, né? E essa propriedade ela é contra todos, né? Você pode privar todos de ter a sua própria propriedade, né? Resumindo, é isso. E o que acontece? A gente, a partir da propriedade privada, né, a gente passa a ter homens que não precisavam trabalhar, mas que precisavam de outros homens trabalhando, né? Então a gente vai ter aqueles que possuem propriedades e vão ter homens que trabalham para eles e vamos ter homens que trabalham, além de trabalhar para outros, né, tem de trabalhar para a própria sobrevivência, né? Então a gente vai ter aqueles que trabalham e aqueles que não trabalham, né? Aqueles que não trabalham vão precisar também de um processo formativo, de um processo educativo, até porque o trabalho desses que não trabalham é um trabalho intelectual, né? Quando eu digo não trabalham, eu estou fazendo referência ao trabalho manual, né? Mas esses que não trabalhavam exerciam atividades intelectuais, atividades de gerência, né? E para exercerem essas atividades, obviamente, são necessários conhecimentos, são necessários saberes, né? Então a gente começa a ter, a partir da vinda, né, da propriedade privada, a gente começa a ter processos formativos diferenciados. Um processo formativo para aqueles que trabalham
e um processo formativo para aqueles que não trabalham. A gente vai ter uma educação mais voltada para os aspectos manuais e outra educação mais voltada para os aspectos intelectuais. É aqui que vai ganhar força, né, essa dicotomia, teoria prática, educação manual, educação intelectual, enfim, né? E a escola ela vai surgir justamente nesse âmbito da formação daqueles que não trabalhavam, né? Tanto é que a própria palavra escola ela remete ao grego skolé, né? Que fazia referência ao tempo que você tinha disponível para se dedicar às atividades intelectuais, né? Ao pensamento, né? Como fosse o ócio, né? O termo latino ócio, né? Então, nós tínhamos aqueles que não trabalhavam, né? Ou seja, eles tinham skolé, eles tinham tempo disponível, tinham ócio, né? E nós tínhamos aqueles que trabalhavam, não tinham skolé, não tinham ócio, né? Daí a negação, né? Eles não tinham ócio, a negação, utilizando-se dos termos latinos, né? Nec ócio, né? A gente vai ter a palavra negócio, né? Negócio surge justamente daí. Então a gente tem a escola que vai surgir paralelamente a essa formação que se dava no e para o trabalho, ok? No entanto, alguns séculos atrás, a burguesia ela vai propor que essa escola, né, esses espaços formativos, obviamente eu não vou abordar aqui todo o percurso histórico pelo qual essa instituição passou até chegar ao que a gente entende hoje como escola, né? Mas a gente vai chegar a um momento em que essa escola, esses espaços formativos, seriam interessantes também, né, serem disponibilizados para a classe trabalhadora. Então a gente vai ter aí por volta do século XVIII, século XIX, a classe trabalhadora começando a chegar nesses espaços formativos, nas escolas, obviamente com uma educação, um processo formativo diferenciado, voltado para os aspectos manuais, né? A gente tem aí a Revolução Industrial, era necessário que os trabalhadores adquirissem conhecimentos básicos, né? A gente vai ter no início do século XX o Fordismo, também de sua importância esse processo formativo. A gente já estudou em aulas anteriores. No Fordismo a gente vai ter uma formação especializada, né? O trabalhador ele tem uma formação específica para desenvolver determinada função, né? Basta a gente assistir ao filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin para a gente ver a característica típica do Fordismo, a formação especializada. Então a gente tem aqui essa relação do trabalho e da escola. Ok? Trabalho e escola. Mas nós temos aqui um subtítulo que também é muito importante. A aprendizagem flexibilizada. Aprendizagem flexibilizada. Talvez alguns possam estar se perguntando, flexibilizada? Isso me lembra alguma coisa que eu estudei em textos anteriores, né? É isso mesmo. Se você pensou em toyotismo, né? É exatamente isso, né? Quando a gente fala em flexibilizado, a gente pensa logo em toyotismo. E é aqui que eu lanço uma questão que a gente vai responder na próxima aula, mas vocês já podem colocar aí nos comentários, ou se você estiver em nosso curso, você posta no fórum. Quando a gente faz uma referência a essa aprendizagem flexibilizada, é uma referência aos moldes do toyotismo, às características do toyotismo? Então fica esse primeiro questionamento, ok? Então nós temos a aprendizagem flexibilizada. Lembre-se do que eu falei agora há pouco. Com o Fordismo a gente tinha esse processo formativo especializado, né? O trabalhador era visto como um funcionário especialista em determinada função, né? E a gente passa agora dessa formação especializada, rígida, né? A gente passa para um processo formativo flexível, né? E o que seria esse processo flexível, essa aprendizagem flexível? Vejam bem, se nós temos aqui a aprendizagem flexível, é porque há uma aprendizagem rígida, ok?
Pode cair na prova uma referência à aprendizagem flexível com características da aprendizagem rígida. Então é importante a gente entender isso. Então nós temos a aprendizagem flexível em contraposição à aprendizagem rígida. Essa aprendizagem rígida, aí nós já vamos aqui entrando no resumo, né? Sem entrar propriamente nos elementos textuais, a gente está apenas nos elementos pré-textuais, né? A gente tem no resumo uma referência a essa aprendizagem rígida, indiretamente feita, né? A pedagogia jesuítica, né? A gente teve aqui no Brasil, boa parte da época do Brasil colônia, né, com os jesuítas, a gente teve uma educação jesuítica, né, que era muito caracterizada pela rigidez, o foco no professor, aquela questão do silêncio, né, o barulho não era muito bem, as conversas não eram bem vistas. Então a gente tinha uma educação muito rígida, né, muito rígida. Se você quer entender um pouco mais sobre essa pedagogia jesuítica que nós tivemos aqui no Brasil, né, eu aconselho vocês a leitura da obra História das Ideias Pedagógicas, de Dermeval Saviano, né? Esse livro aqui, ok? Esse livro costuma ser cobrado em muitas seleções de mestrado e doutorado na área educacional, ok? Então eu recomendo a leitura dessa obra, mais especificamente o capítulo 2, no qual Saviani vai abordar aí a educação do Brasil colônia e vai trazer as características do Ratio Studiorum, né, que era um conjunto de normas, de regras, né, que permeavam essa pedagogia jesuítica que era rígida, né, E a gente vai ter em contraposição essa pedagogia rígida que vai perdurar durante bom tempo, né? Obviamente, como vocês já sabem, os jesuítas foram expulsos do Brasil. A gente começa a ter aqui um embate entre dois modelos de educação, né? Os jesuítas foram expulsos, mas a influência católica no ambiente educacional continua sendo muito grande, né? A gente vai ter no início do século XX um movimento muito importante, que foi o movimento dos pioneiros da educação, né? A gente vai ter a pedagogia nova, propondo justamente a quebra dessa rigidez na educação, né? O foco passa a ser o aluno. A gente vai ter aqui uma maior consideração das diferenças dos alunos, as diferenças que eles trazem, né? Cada aluno tem a sua própria característica e isso deve se refletir em abordagens diferenciadas, né? Então a gente vai ter a pedagogia nova vindo em contraposição, né, a essa pedagogia jesuítica. Mas quando a autora fala dessa aprendizagem flexibilizada, né, de fato é uma referência ao modo de produção toyotista, né? A gente vai ter a acumulação flexível em contraposição à acumulação rígida do Fordismo, né? E aconselho a vocês, para aprender mais, né, as diferenças, as características do Fordismo, Taylorismo e Toyotismo. Eu acredito que vai ajudar bastante vocês, né? Leiam a obra A Fábrica da Educação, né, de Ricardo Antunes e Geraldo Augusto Pinto. Aqui a gente vai ter como subtítulo da especialização taylorista a flexibilização toyotista. Esse livrinho aqui, ok? Não é um livro muito extenso, né? É um livro de um pouco mais de 100 páginas. Nós também já fizemos toda a análise desse livro, já está disponível no curso. E aqui os autores vão trazer as características do Fordismo, Taylorismo e Toyotismo, e depois vão relacionar essas características ao ambiente educacional, né? Então, com o Fordismo, o que predominava, quais eram as características, né, da educação nesse viés fordista, no Toyotismo. A gente vai ter aqui, nessa aprendizagem flexibilizada, né, uma referência ao Toyotismo. Então, esse trabalhador que tinha uma formação rígida passa a ter uma formação flexibilizada. Esse trabalhador que antes tinha uma formação para desempenhar apenas uma função específica passa a ter uma formação mais abrangente, né? Uma formação que possibilite a ele
passar por diversos setores, diversas funções, né? E essa flexibilidade na aprendizagem não diz respeito apenas ao conteúdo, ao processo formativo, mas também ao próprio ambiente, né? O ambiente ele se flexibiliza. A gente sai desse ambiente rígido da sala de aula e passa a ter, com a vinda das tecnologias digitais, né? A gente passa a ter aqui a educação à distância, né? Como um exemplo de aprendizagem flexibilizada. Então, no lugar de o aluno estar apenas olhando, apenas desempenhando um papel de mero espectador de uma aula, né, ele passa a ser agora um protagonista do seu próprio processo de aprendizagem, no sentido de definir os horários nos quais ele vai estudar, de definir também onde ele vai estudar, em qual ambiente ele vai estudar. Então a gente passa a ter aqui um maior protagonismo do aluno, né, nessa perspectiva da aprendizagem flexibilizada. O professor ele vai mais servir como organizador de conteúdos, ele vai estruturar o curso, né, e o aluno ele passa a ser um protagonista. Você que está em nosso curso, né, você pode ser considerado também como um protagonista, né, nessa característica que é abordada aqui pela autora, né. Você assiste as videoaulas no horário que você achar mais conveniente, né? Você realiza as leituras no horário que você achar melhor, enfim. Então você passa a ser um protagonista, né? Percebam que a gente tem aqui, cada vez mais com essa aprendizagem flexibilizada e com o toyotismo, a gente passa a ter cada vez mais a transferência do trabalho intelectual que nós desempenhamos, né? Todos nós desempenhamos um trabalho intelectual, mas a gente começa a passar esse trabalho intelectual para as máquinas. É como se a maquinaria, né, estivesse substituindo o trabalho vivo. É o trabalho morto substituindo o trabalho vivo. Trabalho morto são as máquinas, né? O computador que você está utilizando agora, quando você resolve um questionário que a gente já lança no curso, terminou de resolver, vem lá o gabarito, né? Você acertou tantas, você errou tantas, vem uma mensagem, parabéns, enfim, né? Então a gente tem aqui uma transferência de um trabalho intelectual para um trabalho morto, né? Que é a maquinaria. E isso é muito característico do toyotismo. Então a gente tem aqui essa aprendizagem flexibilizada. A autora vai citar bastante as tecnologias utilizadas na educação à distância. Isso de fato vai flexibilizar cada vez mais a própria aprendizagem, no sentido de dar uma maior autonomia ao aluno, né? Aí vem a questão do aprender a aprender, de organizar os horários de estudo, qual é o melhor horário de estudo, né? Então, você, enquanto aprendiz, passa a ser agora passa de um mero espectador, né, para agora um protagonista do próprio processo de aprendizagem, ok? E é isso que ela vai trazer aqui. Alguns talvez poderiam lançar o seguinte questionamento, e é o segundo que eu lanço agora, né? A autora ela está defendendo uma aprendizagem, né, nos moldes do toyotismo, ou seja, ela vê com bons olhos as características do toyotismo e, ao propor uma aprendizagem flexibilizada, ela estaria dando respaldo, ou seja, mostrando que o toyotismo, né, ele é um modo de produção viável, né, é um modo de produção que deve ser seguido. Ou seja, ao propor a aprendizagem flexibilizada, ela está dando legitimidade ao toyotismo, né? Sim ou não, e por quê, né? Ela concorda? Ou se sim, mas há algumas diferenças, ou não, mas algumas diferenças, né? Então você vai postar aí nos comentários a defesa ou não do toyotismo e por quê, ok? Então a gente fica por aqui nessas primeiras análises. A gente ficou apenas no texto, no título e alguns pontos do resumo para já dar o pontapé aqui para a abordagem dos próximos itens deste
artigo. Não se trata de um artigo de difícil compreensão, ok? Basta a gente ler atentamente, né? E nas próximas aulas a gente vai abordar cada ponto em específico, ok? Espero que tenham entendido o conteúdo que a gente abordou aqui. Bons estudos a todos e até a próxima.